Então vamos lá, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia ou acompanhar aqui no telão. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esse vai ser o texto base das ministrações desse mês. Já comecei a falar sobre isso ontem no jejum. E nós vamos falar esse mês sobre o fruto do Espírito. Então está ali, né? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Onde o apóstolo Paulo ele diz, mas o fruto do Espírito é amor. Nessa tradução diz gozo, mas eu gosto da tradução que diz alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Amém? Então eu vou repetir aqui esse versículo. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então quero dar aqui uma introdução. Eu particularmente em todas as minhas mensagens provavelmente vou falar isso, né? Se você observou, o fruto do Espírito ele é amor. Não está escrito, mas o fruto do Espírito são amor, alegria. Não, o fruto do Espírito é amor. Ou seja, o fruto do Espírito é um só, é amor. As outras características que nós vimos ali são características do próprio amor. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 13, ali você vai ver uma definição de amor. E você vai ver essas outras características do fruto do Espírito sendo descritas ali na definição do amor em 1 Coríntios 13. Por exemplo, Paulo diz ali que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então o fruto do Espírito é uma coisa, é amor. E as outras características lidas nesse versículo são características do amor, do fruto do Espírito. Então eu gosto de dar um exemplo. Imagine que eu tivesse aqui na minha mão uma mimosa, né, uma poncã, digamos assim. Né? Se eu tivesse aqui uma poncã na minha mão, até iria trazer uma, né? Você veria um fruto na minha mão, apenas um fruto. Mas esse fruto, ele tem vários gomos, não é verdade? Ou um cacho de uva. Se eu tivesse com um cacho de uva aqui, o cacho de uva é apenas um fruto, mas ele tem várias baguinhas. Então o fruto do Espírito é a mesma coisa, o fruto do Espírito é um só, ele é amor, mas esse amor tem várias características. Algumas das características do amor, alegria, paz, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E nesse mês, então, nós estaremos falando sobre algumas dessas características. E eu, particularmente, quero falar sobre a alegria, quero falar sobre a paciência e quero falar sobre a fidelidade. E vou deixar para um outro pastor falar sobre o amor propriamente dito. Então, hoje, eu quero falar sobre a alegria. Qual é o tema da mensagem dessa noite, pastor Peter? O tema da mensagem dessa noite é alegria. E para começar, eu quero ler alguns textos importantes do Novo Testamento sobre esse tema. Eu quero começar com Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 46. Olha só o que diz, Atos 2, 46. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Então nós vemos que uma das características da igreja primitiva, que é uma igreja modelo para nós, era a alegria. A igreja primitiva era uma igreja alegre. Se você prestou atenção, todos os dias, os discípulos da igreja primitiva se reuniam no pátio do templo em Jerusalém, se reuniam nas casas, partiam o pão com alegria e com sinceridade ou com singeleza de coração. Olha só um outro texto do Novo Testamento, Filipenses capítulo 4, versículo 4. O apóstolo Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Novamente digo, alegrai-vos. Agora, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 16.
o apóstolo Paulo diz: alegrai-vos sempre, ou alegrem-se sempre. Então nós vemos que a Bíblia fala muito sobre a questão da alegria. Amém? Eu não sei se você sabe, mas a carta de Paulo aos Filipenses apresenta o Senhor Jesus Cristo como a nossa alegria. A carta de Paulo aos Filipenses tem como tema base a alegria. Então Jesus, ele é a nossa alegria. Eu posso ouvir um amém aí? Sim ou não? Então Jesus é a nossa alegria. Não existem motivos para o cristão não ter alegria no seu coração. Nós vemos que a alegria faz parte do fruto do Espírito. E nós vamos ver que a alegria do Senhor, ela não depende de circunstâncias. Eu não sei se vocês sabem, quem já fez a nossa escola bíblica sabe disso, quando o apóstolo Paulo escreveu a carta dele aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava num lugar escuro, sujo, frio, solitário. Mesmo assim, ele escreve uma carta para a igreja de Filipenses dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ou seja, ele estava mostrando que a alegria não depende de circunstâncias. E a alegria é contagiosa. Ali em Atos 2:46, como eu falei, a alegria era uma das características principais da igreja primitiva. E por isso, a Bíblia fala que a igreja primitiva, ela crescia diariamente. Era uma igreja que crescia diariamente. Por quê? Porque uma das características era a alegria. Ou seja, a alegria é contagiosa. É ou não é, irmãos? Você não gosta de estar com uma pessoa alegre? Você não gosta de estar num ambiente alegre? Então a igreja deve ser um lugar de alegria. Inclusive eu gosto de dizer que as igrejas que mais crescem são as igrejas que mais riem. São as igrejas mais alegres. Agora, quando eu digo as igrejas que mais riem, estou falando para você ficar dando risada igual um bêbado aqui nessa questão aí, que às vezes a gente vê por aí, de unção do riso, etc e tal. Não nesse sentido, tá? Mas é para você realmente manifestar a verdadeira alegria na sua vida. Chega um visitante aqui e o recepcionista está lá na recepção carrancudo, com aquela cara, né, de quem comeu e não gostou, já causa uma primeira má impressão. Agora, se o recepcionista, se o diácono está alegre, recebe com alegria, com amor, a pessoa entra, sente um ambiente de alegria, isso é o quê? É contagiante. E a pessoa vai querer aquilo que somente nós, os cristãos, temos, que é a verdadeira alegria. E o reino de Deus, meu querido, é alegria. Se você está no reino de Deus, a alegria tem que ser uma característica na sua vida. Olha só o que diz Romanos capítulo 14, versículo 17. Paulo diz assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Posso ouvir um amém aí? Posso ver um sorriso aí no seu rosto? Então, queridos, existem mais de 200 passagens bíblicas sobre a alegria. Ou seja, a alegria é coisa séria no céu. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Então vamos ver o que é alegria. É importante a gente definir a alegria. Queridos, alegria não é essa felicidade que o mundo nos ensina. Alegria que faz parte do fruto do Espírito, é diferente da felicidade do mundo. Porque a felicidade do mundo depende de circunstâncias. Agora, a alegria, que é fruto do Espírito, ela se manifesta na tua vida independente do que está acontecendo com você. Você pode estar num momento de dor, de sofrimento, de escassez, de desemprego, e mesmo assim, você pode estar alegre. Por quê? Porque essa alegria é uma alegria que vem do Espírito de Deus. A felicidade que o mundo nos dá é uma felicidade passageira. Estou feliz hoje porque comprei o carro dos meus sonhos. Daqui 3 meses isso aí já passou, irmão.
Pode ter certeza. Estou feliz hoje porque eu ganhei uma promoção ali na minha empresa. Também, às vezes, não precisa nem de 3 meses. Um mês depois já está enjoado daquele trabalho, já falou, por que eu aceitei isso? Mais pepino para mim, né? Estou feliz hoje porque eu comecei a namorar. Né? Pode saber que vai ter encrenca nesse namoro aí, pode ter certeza. Né? Vai casar, já falei que vai ter problema. Então, se a sua felicidade depende de circunstância, você é uma pessoa infeliz, na maior parte do tempo, pode ter certeza, porque a nossa vida é uma série de problemas. Na verdade, a vida aqui na terra é uma série de testes. Sempre que você enfrenta um teste, tem outro aguardando a vez. Então, ou eu desenvolvo o fruto do Espírito, que é a alegria, ou eu vou passar a maior parte da minha vida triste. E por isso eu falei isso ontem aqui. Quantos cristãos dependentes de medicação, de antidepressivos, de estabilizadores de humor, de remédios para dormir, e eu não quero aqui falar para você parar de tomar, porque eu não quero ser responsável por isso na tua vida, mas é um problema. Se eu tivesse o fruto do Espírito, que é a alegria, na verdade, por que eu tenho depressão? Se eu tivesse o fruto do Espírito, que é paz, por que eu perco meu sono? Se eu tivesse o fruto do Espírito, que é paciência, mansidão e domínio próprio, por que eu preciso tomar um estabilizador de humor? Me diagnosticaram com bipolaridade. É porque você não tem. Essa é a realidade bíblica, irmãos. Eu preciso ser bíblico. Então nós precisamos assumir essa realidade e buscar, Senhor, desenvolve na minha vida o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Como eu falei para vocês, quando Paulo escreveu, alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, ele estava preso. Então veja como a felicidade bíblica, a alegria bíblica, não depende de circunstâncias. Em Atos capítulo 16, ali a partir do versículo 19, a Bíblia diz que Paulo e Silas estavam presos no tronco. O que é isso? Eles estavam num objeto de tortura, sendo torturados. E à meia-noite, sabe o que eles faziam? Eles cantavam louvores a Deus, irmãos. Cantavam louvores a Deus. E Deus ficou tão impactado com aquela adoração, que envia um terremoto para a prisão. Blá, sacode a prisão. Todos os presos são soltos naquele dia. O carcereiro vê aquilo, fala, vou me matar, né? Porque eu vou ser punido, todos os presos vão fugir, enfim. E Paulo diz, não, está todo mundo aqui. E aí Paulo evangeliza o carcereiro, e é nessa passagem que Paulo diz para o carcereiro, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. Mas o que nós vemos? Nós vemos pessoas que aprenderam a verdadeira alegria, independente das circunstâncias. E existem vários textos bíblicos que apontam para isso. Um que eu gosto bastante, Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18, quando Abacuque diz assim, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam exterminadas e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Então o que Abacuque está dizendo? A minha alegria é no Senhor, a minha alegria não depende de circunstâncias, não tem uva na videira, não tem azeitona na oliveira, não tem figo na figueira, não tem ovelha no curral, mesmo assim, eu me alegro no Senhor. Tirei o extrato do banco, 0, glória a Deus, eu me alegro no Senhor, no Deus da minha salvação. Então veja como a alegria, ela não depende de circunstâncias. E se nós quisermos ser uma igreja bíblica, e nós queremos, sola escritura, nós precisamos desenvolver a alegria como uma qualidade do nosso caráter. A alegria verdadeira, a alegria que não depende de circunstâncias. Então a pergunta que eu quero responder nessa noite é: como ser uma pessoa alegre? Então eu vou trazer para vocês alguns segredos para que você desenvolva alegria na sua vida. Vamos ler Romanos capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 4. Olha só, acompanha ali no telão. Paulo diz assim: tendo sido, pois,
justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E olha só, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, experiência, um caráter aprovado. E a experiência, esperança. Amém? Então não sei se você prestou atenção, mas Paulo está dizendo, nos gloriamos, ou seja, nos alegramos na esperança da glória de Deus. Então como ser uma pessoa alegre? Tendo esperança. Uma das características das pessoas verdadeiramente alegres é a esperança. Se você é uma pessoa que passa a maior parte do teu tempo triste, comece a fazer uma autoavaliação se você não é uma pessoa pessimista, uma pessoa desesperançada, uma pessoa excessivamente crítica, que só vê o lado negativo das coisas. Então as pessoas assim são tristes. Agora, as pessoas positivas, as pessoas otimistas, as pessoas que têm esperança, elas são felizes. E o cristão, ele tem que ser uma pessoa esperançosa, porque para o cristão nenhuma circunstância é desesperadora, e essa que é a verdade. Dizem que uma pessoa pode passar 40 dias sem alimento, viva, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nem 1 minuto sem esperança. E é verdade. Então uma pessoa sobrevive a 40 dias sem alimento, 3 dias sem água, 8 minutos sem ar, mas nem 1 minuto sem esperança. Inclusive alguns pesquisadores da Universidade de Cornell nos Estados Unidos, eles estudaram 25 mil ex-prisioneiros da Segunda Guerra Mundial. E eles concluíram que uma pessoa pode aguentar quase tudo se tiver esperança. E foi isso que fez, por exemplo, Jesus ir para a cruz e suportar a cruz. Porque Jesus, ele tinha fé, convicção de que ele veio para aquilo e de que a morte dele na cruz faria com que nós estivéssemos aqui hoje. Então Jesus, ele tinha plena convicção das promessas de Deus. Então ele vai para a cruz, ele sofre com a esperança: eu vou ressuscitar, eu vou realmente abençoar muitas pessoas. A minha morte é uma morte que vai fazer diferença na humanidade. Ou seja, Jesus foi para a cruz esperançoso, é ou não é? Então nós precisamos também desenvolver a esperança. 1 Coríntios 13:13 diz que agora permanecem essas 3 coisas: a fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor, mas veja, 3 coisas Paulo diz que permanecem, que não podem morrer na sua vida: fé, esperança e amor. Por quê? Porque a esperança é o segredo das pessoas alegres. Por isso que Paulo, em Romanos 12:12, ele diz assim: alegrai-vos na esperança. Olha só, alegrai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Alegrai-vos na esperança. Então a alegria, a verdadeira alegria, é impossível sem esperança. Não tem como você ser uma pessoa alegre sem esperança. Agora, essa esperança no quê? É que dias melhores virão, irmãos. Ah, mas se nada de melhor acontecer comigo, então você tem que se gloriar na esperança da glória de Deus. Ou seja, nós temos que ter esperança que um dia nós estaremos com o Senhor, porque realmente essa história de que a nossa vida aqui na terra vai ser uma vida boa, próspera, tal, não é bem assim. A Bíblia não promete isso para você não. O que a Bíblia promete para nós, garantido, é tribulação. Se você viver piedosamente, conforme diz a palavra, você vai padecer tribulação. Não tem como esconder isso de você. Essa é que é a verdade. Jesus disse: se me perseguiram, vão perseguir vocês também. Então, se não estão te perseguindo, é sinal de que talvez você não esteja vivendo o evangelho verdadeiro. Porque nesses dias, o cristão verdadeiro não tem como, vai ser perseguido. Vai ser perseguido. Não tem como. Então nós precisamos entender que faz parte do nosso processo. Inclusive tem um mito grego chamado a caixa de Pandora,
Talvez você já tenha ouvido falar sobre esse mito grego, onde a tal da Pandora, acho que era a pessoa ali, né, a deusa, não sei, que fazia parte do mito, ela acaba abrindo uma caixa, e dentro dessa caixa existiam vários males, que acabam se espalhando pelo mundo. Mas só tinha uma virtude dentro da caixa, que era a esperança. E quando ela abre a caixa, todos os males se espalham pelo mundo, né? E por isso que o mundo é mau, segundo esse mito. Só que ela consegue fechar a caixa, e a única coisa que fica dentro da caixa é a esperança. E com a esperança, ela consegue dar conta do recado no meio de um mundo mau, porque ela tinha o quê? Porque ela tinha esperança. Então, quando você tem esperança, você pode suportar praticamente tudo, porque a esperança é realmente o segredo de uma vida de alegria. Então nós temos esperança, nós nos gloriamos naquele dia, né, quando Deus vai ser realmente honrado, onde Jesus vai ser glorificado definitivamente, e nós estaremos para sempre com Ele, amém? Então nós precisamos ter o quê? Esperança. Então pense aí, se você é uma pessoa esperançosa ou não. Esse é o segredo, ou o primeiro segredo, para que você seja uma pessoa alegre. O segundo segredo que eu quero compartilhar com vocês é entender que Deus tem um propósito por trás de todo o problema. Então a Bíblia é muito clara sobre isso. Por exemplo, em Romanos 8, ali, versículos 28 e 29, Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus está dizendo através do apóstolo Paulo que existe um propósito por trás de todo o problema. Então você está passando por um problema, saiba, Deus tem um propósito por trás desse problema, porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus, amém? Então, se você está sofrendo, Deus tem um propósito por trás desse problema. Olha só o que Paulo diz em Romanos 5:3, vamos ler, esse versículo vale a pena. Diz assim, ó: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. E aí ele continua dizendo: e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Então Paulo está dizendo, olha, nós nos alegramos nas tribulações. Por quê? Porque as tribulações são produtivas. As tribulações produzem algo. O que a tribulação produz? Perseverança. É isso que a tribulação produz. Então veja que Paulo ele não disse assim: eu me alegro por causa das tribulações. Não. Ele disse: eu me alegro nas tribulações. É bem diferente. Paulo não está dizendo aqui para você ser uma pessoa que gosta de sofrer, para você ser uma pessoa, por exemplo, masoquista. Não, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, já que eu vou passar por problemas, eu vou me alegrar nas tribulações. Porque eu sei que as tribulações, elas são produtivas. É ou não é? Então não é para você fingir, não é para você ser hipócrita, não é para você ser masoquista, mas é para você entender que Deus tem um propósito por trás de cada problema. Ou seja, nós podemos ser positivos. Por quê? Porque eu entendo que Deus tem um propósito por trás desse problema que eu estou passando, ou seja, a tribulação é produtiva. É como as dores de parto, não é verdade? Jesus faz uma comparação do nosso sofrimento, às vezes, com as dores de parto, né? Então, uma mulher, quando ela está para dar à luz, ela sofre dores, certo? E às vezes, né, dependendo do caso, a mulher sofre bastante. Mas depois que a criança nasce, a mulher esquece completamente as dores do parto. Por quê? Porque ela deu à luz a um bebezinho. Né? E a alegria de ter dado à luz a criança se torna muito maior do que o sofrimento que ela passou. É isso que o próprio Jesus diz, ele faz essa comparação. Então, eu estou sofrendo, não se preocupe, se você tiver a perspectiva correta, entender isso que eu estou falando hoje, essa tribulação que você está passando vai ser produtiva. Talvez você não enxergue agora, mas lá no final você vai olhar para trás e vai dizer:
Graças a Deus que eu passei por isso. Eu não entendia no momento, mas hoje eu entendo. Deus é como Jó, né? Nós estudamos Jó essa semana aqui na escola bíblica. Jó sofreu demais, como nenhum de nós imagina poder sofrer na vida. Mas lá no final, em Jó 42, Jó entende o propósito do sofrimento. Ele diz para Deus: antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu te conheço mais, eu tenho mais intimidade com você. E ele vai entender no final do livro o propósito do seu sofrimento. E essa é a minha oração, para que Deus desenvolva na nossa igreja o fruto do Espírito, que é o amor, que é a alegria, a verdadeira alegria. Mas para isso nós precisamos ser pessoas esperançosas, e nós precisamos desenvolver a perspectiva de que Deus tem um propósito por trás de cada problema. Então a tribulação, ela produz algo. O que ela produz? Perseverança. E a perseverança, caráter aprovado, que é experiência. E o que a experiência faz? Te dá mais esperança. Então, quão mais experiente você se torna, mais esperançoso você é. Você está entendendo? Então Paulo diz: eu me glorio na tribulação, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança é experiência, e a experiência, esperança, mais esperança ainda. Então, quanto mais eu amadureço, mais esperançoso eu acabo ficando. E a Bíblia fala, não só nas cartas de Paulo, mas na carta de Tiago também sobre isso. Olha só, Tiago capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 4. Tiago diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então, mais uma vez, nós vemos a Bíblia dizendo que você deve se alegrar nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação, ela é produtiva. Está sofrendo, meu irmão? Sim ou não? Glória a Deus, né? Eu até falei terça na Esbinge, os irmãos se assustaram, né? Mas assim, você vê lá que no livro de Jó, o próprio Satanás conversa com Deus, e Deus autoriza Satanás a provar Jó, não é verdade? Deus autoriza, né? Aí você vai para o Novo Testamento, você vê que o próprio Espírito de Deus leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo, não é verdade? Ele levou Jesus. Aí você vê Jesus falando para Pedro, numa certa altura do ministério deles ali: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Ou seja, Jesus estava dizendo: o diabo pediu para te provar, e ele vai te provar, ele vai te pegar. Só que calma, eu orei por você, para você não desfalecer. Então saiba, Deus vai usar o diabo na tua vida. E essa é a minha oração, que Deus use o diabo na nossa vida, para nos peneirar, para que a gente saia dessa superficialidade que muitas vezes nós vivemos, a vida cristã. Mas eu quero rogar por você também, para que a tua fé não desfaleça. Pelo contrário, para que você cresça, para que você amadureça. Então é o princípio bíblico, irmão. Ser peneirado pelo diabo faz parte do processo. O diabo vai ser usado por Deus. Mas Deus, ele arma aquilo que a gente chama de sataneiras. Já ouviu falar da sataneira ou não? Quando você quer pegar um ratinho, você arma uma ratoeira, certo? Com o diabo é diferente. Deus arma uma sataneira. Quando o diabo acha que nos pegou, é Deus que pegou ele. Porque aquilo que ele tentou contra nós, se nós estivermos nele, em Deus, aquilo contribui para o nosso crescimento. E quando o diabo percebe, nós crescemos, nós amadurecemos, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. Então esse é o segredo de você amadurecer e de você desenvolver a verdadeira alegria. Você entender que Deus tem um propósito por trás de cada problema. Amém? Glória a Deus. Então olhe para a pessoa do seu lado e diga isso: irmão, irmã, Deus tem um propósito. Amém? Deus tem um propósito, né? Então vamos ver qual é o problema que eu vou enfrentar essa semana, será? Eu já tenho que me preparar, entendeu?
Porque eu sei, vai ter contra-ataque, vai ter ataque, vai ter problema. Eu preciso ter a perspectiva correta. Então é isso que diz a carta de Paulo aos Romanos. Olha só, vamos ler novamente, Romanos 5,11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Isso, nos gloriamos em Deus. Por quê? Porque nós recebemos a reconciliação. Então esse é o terceiro ponto. Primeiro ponto, você deve ser uma pessoa alegre e você vai desenvolver a alegria se você tiver esperança. Segundo ponto, você vai ter alegria no meio das tribulações se você desenvolver a perspectiva de que Deus, Ele tem um propósito por trás de cada problema. E terceiro ponto, você precisa entender que Deus está com você. É isso que esse texto diz, que nós recebemos o ministério da reconciliação. Ou seja, em Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Amém? Não existe outro caminho. O único caminho para você se aproximar de Deus é mediante o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender que Deus está conosco. Não foi isso que Jesus prometeu para nós? Que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Então, quando eu estou passando por uma situação difícil, eu preciso entender que Deus está comigo. Olha só, Isaías 43, versículo 2, olha só o que Deus diz. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Ou seja, Deus ele está dizendo, quando você passar pelas águas, eu vou estar com você. Ele não está dizendo assim, se por um acaso talvez você passar, não, ele falou, quando você passar. Ou seja, você vai passar. Então, quando você passar pelas águas, Ele vai estar com você. Quando você passar pelo fogo, Ele vai estar ali também. Então, você vai passar. Você está me entendendo? Todos nós vamos passar. É como o Salmo 23, né? Todo mundo ama o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me alegremente às águas tranquilas, né? E por aí vai. Só que chega um momento que o salmista diz assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, tu estás comigo. Então o salmista está dizendo, nós vamos andar pelo vale da sombra da morte. Mas beleza, eu não vou temer. Por quê? Porque tu estás comigo. Não é verdade? Deus não poderia ter livrado, por exemplo, Daniel da cova dos leões? Poderia. Não poderia ter livrado Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo? Poderia. Mas Ele não livrou. Mas o que Ele fez? Ele foi com eles, não foi? Então, por exemplo, quando Sadraque, Mesaque e Abidnego foram jogados na fornalha de fogo, eles foram atados, né? E a única coisa que queimou ali no fogo foram as cordas. O resto nada, não tinha nem cheiro de fumaça e de fogo nas vestes deles. Por quê? Porque o anjo do Senhor foi com eles, que era o próprio Deus, o próprio Jesus. Foi com eles. Jogaram 3 homens amarrados na fornalha de fogo. Quando o rei vai olhar, ele fala, jogamos 3 homens amarrados na fornalha de fogo, eu estou vendo 4 pessoas andando no meio do fogo. E uma delas é semelhante aos filhos dos deuses. Ou seja, você vai para a fornalha, mas a promessa de Deus é que Ele está com você. Amém, irmão? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, né? Eu sei, não é a mensagem aqui da autoestima, não é a mensagem do amor, mas é a mensagem bíblica. Então nós vamos para a fornalha. Mas o importante é entender, Ele está conosco. E para finalizar, se você quer ser uma pessoa alegre, você precisa desenvolver um exercício espiritual. Porque quando nós vamos amadurecendo no fruto do Espírito e desenvolvendo essas características, que são características do caráter de Cristo, nós podemos cooperar com Deus. Não é uma obra do Espírito Santo sem a nossa cooperação. Não, existe a nossa cooperação também. Nós temos que nos submeter a Deus e nós temos que fazer a nossa parte. E o fruto do Espírito, ele se desenvolve na nossa vida através da prática.
É como um músculo, né? Então você começa a praticar atividades físicas, por exemplo. No começo as coisas são difíceis, até pioram, né? Às vezes você vai sentir muita dor muscular e tal, mas você vai perseverando, daqui a pouco o teu músculo vai se fortalecendo, quando você vê, você entra em forma, né? Então, também é assim no mundo espiritual. Tem muitas coisas que nós precisamos praticar. E olha só, o que eu posso praticar para ser uma pessoa mais alegre, pastor Peter? Primeira coisa que você tem que praticar, gratidão. Gratidão. Seja uma pessoa grata, seja uma pessoa agradecida. Mesmo que você esteja passando por circunstâncias que não sejam as ideais, seja grato. Grato pela tua vida, grato pela tua família, grato por aquilo que você tem, grato pelos bens que você possui. A gratidão é um exercício espiritual para que você desenvolva a felicidade. Você já observou que as pessoas mais assim, carrancudas, são as pessoas ingratas também ou não? A ingratidão é uma característica das pessoas infelizes, essa é que é a verdade. Pessoas gratas são felizes. Então, graças a Deus. Eu não tenho motivo nenhum para agradecer. Tem a salvação, irmão. Só isso já é gratidão eterna para você. Então, seja grato. Louve a Deus. Adore a Deus, né? Nós aqui clamamos para uma igreja que adore, né? Eu não sei, eu fico de costas para vocês, né? Então, os ministros aqui podem falar melhor do que eu. Mas, sei lá, tem irmão que é duro para adorar, né? Para erguer uma mão, para bater uma palma, né? Enfim, a Bíblia diz, ei, batei palmas ao Senhor, louvai ao Senhor, dançai ao Senhor. É bíblico. Eu não tenho vontade, não importa. Né? Use a sua racionalidade. Eu faço isso porque Deus é merecedor, não é porque eu tenho vontade. Então louve. Eu me lembro de uma ilustração que eu li, né? Essa ilustração é intitulada A Casa dos Mil Espelhos. E nessa ilustração, o autor ele conta que existia um lugar, né, que tinha uma casa com 1000 espelhos. Ou seja, quando você entrava nessa casa, você via o seu reflexo refletido em 1000 espelhos. Esse era o objetivo. E aí, de repente, entrou um cachorrinho alegre naquela casa. Um cachorrinho serelepe, muito alegre. E quando ele entrou na casa dos 1000 espelhos, ele se deparou com 1000 reflexos dele mesmo. E aí ele abanou o rabinho, 1000 cachorrinhos abanaram o rabinho para ele. Ele sorriu, 1000 cachorrinhos sorriram para ele. E ele ficou ali um tempo feliz. Quando ele saiu dizendo assim, que lugar maravilhoso. Eu não vejo a hora de voltar para esse lugar. 1000 cachorrinhos alegres, sorrindo para mim, abanando o rabinho para mim. Olha, não vejo a hora de voltar aqui. Passaram-se alguns minutos, entrou um outro cachorro. Só que esse cachorro era rabugento, era ranzinza. Aí ele entrou, rosnou, 1000 cachorros rosnaram para ele. Fez cara feia, 1000 cachorros de cara feia para ele. Quando ele saiu daquele lugar, ele saiu resmungando, dizendo, que lugar horrível. Eu nunca mais volto para esse lugar. 1000 cachorros ranzinzas, rabugentos, rosnando para mim. E aí o autor dessa ilustração termina falando que todos os rostos para nós são espelhos. E é verdade, você vai projetar nas pessoas e nas circunstâncias aquilo que você é, aquilo que está dentro de você. Então, se você é uma pessoa que tem o fruto do Espírito, que é alegria, você vai ver alegria em tudo, você vai ver gratidão em tudo, você vai ver louvor em tudo. Mas se você é uma pessoa rabugenta, como eu falei, pessimista, excessivamente crítica, se arrependa, porque isso vai fazer com que você veja coisas negativas em tudo, não é verdade? Então o problema não está no exterior, como eu falei, o problema está dentro de nós. Essa mudança que Deus opera na nossa vida através do fruto do Espírito é uma mudança interna, é uma mudança de dentro para fora, e não de fora para dentro. Então não espere que as circunstâncias mudem, mude a sua perspectiva, peça para que Deus mude você, e aí as circunstâncias também podem mudar, ou se não mudarem, você vai vê-las diferente, você entende? É assim que funciona. Quem tem que mudar somos nós. Então, se eu quero ser uma pessoa alegre, preciso ser uma pessoa grata, uma pessoa que louva. Segundo, uma coisa muito importante que faz parte da alegria é a doação. Pessoas alegres são pessoas generosas, irmãos.
É isso mesmo, não tem como dizer. É comprovado que quando você investe o seu dinheiro, não em coisas materiais, mas você investe em pessoas, no reino de Deus, isso traz o que como consequência? Alegria. Então as pessoas mais felizes são as pessoas generosas, são as pessoas mão aberta, são as pessoas que abençoam, porque quando você faz o bem, o beneficiado é você. Você sabia disso? É comprovado cientificamente que quando você faz o bem, sem esperar nada em troca, isso libera dopamina, ocitocina no seu organismo, e isso contribui para quê? Para a sua alegria, para a sua felicidade. Eu já ouvi relato de pessoas que estavam numa estrada, por exemplo, muito congestionada, chegaram no pedágio, tensos, estressados, mas ele falou, sabe o que, eu vou abençoar alguém. Estou pagando aqui o meu pedágio e paga do carro de trás também. Só o fato de pagar para o motorista de trás, sem conhecer a pessoa, diz que a pessoa se sentiu bem, alegre, feliz. Por quê? Porque está doando, fazendo bem, sem esperar nada em troca, né? Já pensou se o cara de trás, aquele cara que estava sem dinheiro, falou, Deus, eu preciso de dinheiro, ou melhor ainda, né? Não é verdade? Então, às vezes acontece, né? Você fala, preciso agora desse recurso aqui, e Deus usa alguém para abençoar a sua vida. Então, terceira coisa, serviço. Então, primeiro, a gratidão. Segundo, doação. Terceiro, serviço. Quando nós servimos, nós também somos beneficiados. Então, pessoas alegres são pessoas que servem. Nós temos falado sobre isso, né? Até na minha célula, nessa quarta passada, nós falamos sobre o serviço, né? Na verdade, o cristão ele tem que desenvolver um coração de servo. Nós não estamos aqui para ser servidos, nós estamos aqui para quê? Para servir, para servir. Esse coração que nós temos que desenvolver, né? Às vezes a gente vê que as pessoas querem estar na liderança da igreja, né? Mas por que você quer? Porque eu quero mandar. Irmão, você está no lugar errado. Está no lugar errado. Aqui não é lugar de mandar, aqui é lugar de servir. Aqui é lugar de dar vida, aqui é lugar de morrer. Só pode subir aqui para ensinar quem morreu. Quem quer mandar, quem quer ser servido, não pode. Está fora, não tem o coração bíblico. Então nós precisamos entender que Deus nos chamou para servir. Eu me lembro de um sonho, contei isso na minha célula, de uma irmã, na época que nós liderávamos os jovens, que ela falou que eu e a Marla andávamos pela igreja assim com várias bandejas, né? E nessas bandejas tinha muita fruta gostosa, assim, tudo de primeira, uva, passas, enfim, né? Figos, acredito eu, e a gente ia alimentando as pessoas, né? E eu entendo que isso é o servir, né? Então, servir. Então, quando eu venho aqui, eu subo na esperança de servir, né? Não é só aqui, é no dia a dia, a gente está aqui servindo, a gente está aqui todos os dias. Eu estou aqui literalmente todas as tardes e todas as noites, exceto segunda-feira, né? Chego aqui por volta da 1h30, tem dias que eu saio daqui 10 horas, a gente está aqui servindo, aconselhando, recebendo, se precisar pegar numa vassoura a gente pega, o que precisar fazer a gente faz, entendeu? Então a gente está aqui o quê? Para servir. E finalmente, falar de Cristo aos outros. Então como que eu desenvolvo esse exercício espiritual? Gratidão e louvor, doação, serviço e falar de Cristo aos outros. Você já teve a oportunidade de evangelizar alguém? De falar de Deus, do Evangelho para alguém? Quando você fala de Jesus para alguém, você não se sente feliz? Por quê? Porque Jesus falou que se você testemunhar a respeito dele aqui neste mundo, ele também vai, né, testemunhar a teu respeito lá, vai te receber, né? Se você não o negar, ele também não vai te negar. Então, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, nós somos beneficiados também. Então, nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar as boas novas de salvação em Cristo Jesus. E quando nós fazemos isso, independente se as pessoas vão aceitar ou não, porque o resultado da tua pregação e do teu evangelismo não cabe a você. O resultado cabe a Deus, ao Espírito Santo. É Ele quem convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Mas cabe a nós falarmos. Mas eu falei para várias pessoas já e elas não aceitaram. Não tem problema, se alegre, você está fazendo a tua parte. O importante é que você pregue o Evangelho. Então é esse o exercício que nós temos que fazer. Gratidão e louvor, doação, serviço e falar de Cristo
aos outros. Então, primeira coisa, tenha esperança. Se você é uma pessoa que perdeu a esperança, vamos orar aqui para que a esperança volte a arder no seu coração. Segunda coisa, entenda, Deus tem um propósito por trás de todo problema. Terceira coisa, Ele está conosco. E quarta coisa, desenvolva o seu músculo espiritual da alegria. Faça esse exercício espiritual através da gratidão e do louvor, da doação, do serviço e da pregação do Evangelho. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.